Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora das ações do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos e também de uma briga dele com o Tarcísio que teve por aqui. O pessoal está preocupado. Olha a Mônica Bergamo falando aqui, ó. Eduardo volta a se reunir com o governo Trump e insiste em sanções amorais. Ou seja, a coisa continua por lá, o pessoal está batendo papo lá, está conversando. O Eduardo Bolsonaro é a melhor chance que o governo Lula tem para negociar com o Trump. O governo Lula deveria escolher o Eduardo Bolsonaro como o negociador. É a alternativa que tem. É lógico, a gente sabe que a negociação vai envolver anistia, vai envolver o fim da censura nas redes sociais e a limitação do STF, dos poderes do STF. Mas é isso daí, é o caminho que tem pela frente, né? Vamos entender aqui o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo por lá e também como é que foi a treta dele com o Tarcísio, que na verdade, assim, chegou a ter um desentendimento, tá? Não é uma treta. Gente, isso é normal. Eu como libertário, tô super à vontade entre os bolsonaristas, o pessoal me xingando, não sei o que lá. Você não é direita de verdade. Eu fico, porra, o pessoal, os libertários também falam que eu não sou libertário de verdade. Isso é normal, faz parte. Todo grupo político você vai ter discordâncias, vai ter posicionamentos diferentes, né? E no final das contas, o Bolsonaro já botou uma pedra em cima disso daqui, já encerrou o assunto. A maneira correta. Quer discutir, quer conversar? Conversa no privado, não conversa nas redes sociais, né? Essa notícia foi sugerida por Peter de Cavanhaque, o comunismo só deu certo no swing e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é lógico, ninguém tem dúvidas que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo têm feito um trabalho excelente lá nos Estados Unidos, representando o interesse verdadeiro do povo brasileiro junto ao governo americano, muito mais do que qualquer representante do Estado brasileiro aqui, ministro das Relações Exteriores, embaixador, sei lá, nem sei se a gente tem embaixador lá nos Estados Unidos nesse momento, mas o fato é que nós temos um embaixador nos Estados Unidos. É o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro são quem estão representando de fato o povo brasileiro lá em Washington, né? E aí a Mônica Bergamo toda preocupada aqui, ó, Eduardo Bolsonaro volta a se reunir com o governo Trump e insiste em sanções amorais, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro falou por telefone com uma das autoridades envolvidas no debate. O deputado federal Eduardo Bolsonaro viajou do Texas a Washington essa semana para novas reuniões no Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é o Ministério das Relações Exteriores deles lá, né? E ele está acompanhado pelo Paulo Figueiredo e vão conversar lá no Departamento de Estado sobre a questão das punições ao Alexandre de Moraes. Como a gente já falou ontem, a gente teve já um monte de sanções contra o Brasil e vamos ter agora a investigação contra o Brasil. E eu falei para vocês, essa investigação da seção 301, isso vai doer no Lula, tá? Isso vai ser uma coisa dolorosa no final das contas, tá? E bom, o Paulo Figueiredo afirma que ambos foram chamados ao Departamento de Estado, né, para conversar sobre os próximos passos depois que Trump anunciou a sobretaxa de 50% dos produtos brasileiros no dia 1º de agosto, né? O presidente americano vinculou a iniciativa, em parte, ao fim do que define a caça às bruxas contra Jair Bolsonaro e também a questão da censura das redes sociais, né? E a situação toda é a seguinte, né? Tem muita gente falando que não, porque não, o Trump falou isso, mas ele falou também na carta que se tiver condições comerciais vantajosas, que ele aceita baixar as tarifas e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, o que está claro naquela carta ali, que o ponto central da coisa é justamente a questão do Jair Bolsonaro, é a perseguição contra o Bolsonaro e é também a questão da perseguição contra as redes sociais americanas. Então isso é o que o governo brasileiro precisa fazer, primeiro, para abrir o caminho de negociação. Eu tenho certeza que uma vez encerrado o processo do Bolsonaro no STF e também revertida a decisão do STF de censura das redes sociais, o caminho está aberto para se iniciar a negociação nesse sentido, né? O Eduardo Bolsonaro colocou também o afastamento do Alexandre de Moraes. Mas eu não sei se o Alexandre de Moraes a gente vai conseguir afastar ele já, mas eu acho que isso é perfeitamente razoável em algum tempo, né? Acabando com o processo contra Bolsonaro, Bolsonaro vai ser candidato em 2026 com certeza e vai ganhar com muita facilidade. Aqui, ó, o Figueiredo diz que os americanos falaram sobre o que esperam do Brasil depois do anúncio do Trump e que o país tem que dar o primeiro passo para desescalar a crise, né? Mas eles estão vendo o Brasil está agindo ao contrário e dobrando a aposta.
Falamos muito sobre a Lei Magnitsky também, afirma ele, referindo-se à legislação que permite sanções dos Estados Unidos contra estrangeiros acusados de corrupção ou violação de direitos humanos, né? Segundo ainda Figueiredo, as autoridades americanas perguntaram sobre cada um dos ministros do STF, queriam saber detalhes de como cada um deles atua. Rapaz, putz, como eu queria poder dar essa informação, cara. Dar um detalhado da vida de cada ministro do STF. Eu acho que, olha só, tirando o Cássio Nunes e o André Mendonça, o resto ali, meu amigo, não salva um, né? Mas assim, eu acho que dá para tirar um ou outro ali que ficou mais isento e coisa e tal. Por exemplo, o Fachin que não votou pela censura das redes sociais, talvez ele se salve. O Dias Toffoli não tem como salvar, Gilmar Mendes não tem como salvar, Alexandre de Moraes não tem como salvar. A Carmen Lúcia e o Barroso meio que já estão saindo mesmo, né, em breve, então não faz muita diferença também, já estão em fim de carreira, né? Essa é a situação, a coisa ainda vai piorar para esse pessoal, né? Aqui, ó. Eduardo Bolsonaro trata com os Estados Unidos sobre as sanções a Moraes e Gonê. Então tá aqui, ó, o Lula que está com dificuldade de encontrar alguém para ser o interlocutor para conversar com os Estados Unidos. A gente já tem o interlocutor, Lula, é só falar com o Eduardo Bolsonaro. Conversa com o Eduardo Bolsonaro, é lógico, vai ter um custo isso. O custo, você já sabe qual que é o fim da censura no Brasil, é o fim do processo contra Bolsonaro, é a retirada do Alexandre de Moraes do STF, mas pagando esse preço, é só conversar com ele que vai ter lá facilmente, ele certamente, eu tenho certeza que o Eduardo Bolsonaro tem todo o interesse de representar o Brasil da melhor maneira possível lá nos Estados Unidos, né? Então, aqui, tá falando a mesma notícia basicamente, que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo foram a Washington para conversar com isso, né? Bom, o Estadão está falando na coluna deles aqui e saíram algumas notas aí na internet. Eu evitei responder a isso porque essa briga do Eduardo Bolsonaro e do Tarcísio, como eu falei para vocês, eu acho uma besteira. Os dois estão querendo a mesma coisa, os dois estão buscando o mesmo fato. O Tarcísio, em momento algum, falou de negociar deixando o Bolsonaro para lá, não, é negociar pela anistia mesmo, né? É justamente criar um grupo de pressão aqui no Brasil para pressionar o Lula, pressionar o Congresso, pressionar o STF pela anistia, pela revogação da decisão do STF lá na questão das Big Techs, né? Então aqui, ó, o Eduardo Bolsonaro se mantém no xadrez presidencial de 2026, mesmo nos Estados Unidos, e polariza com o Tarcísio. Então houve, de fato, algumas coisas, principalmente pelo lado do Eduardo Bolsonaro, tá? Não muito pelo lado do Tarcísio. O Tarcísio sempre botando panos quentes, mas tinha o pessoal do Eduardo e uma turma que não gosta do Tarcísio entre os bolsonaristas, criticando muito o Tarcísio nessa história, né? Achei uma besteira, esse tipo de coisa não se discute na rede social, vocês estão do mesmo lado, no mesmo time, então se tem alguma crítica, pô, conversa, liga um pro outro, reclama, você falou isso tal coisa, não devia falar tal coisa, não, vamos alinhar, vamos ver aqui o que dá pra gente fazer, o que a gente pode fazer, né? Mas no final, para evitar confusão, o Bolsonaro entrou em campo e pacificou a coisa, conversou. Aqui no Globo tá dizendo que ele se alinhou a Tarcísio, mas na verdade não foi isso. O que ele disse é que a situação está pacificada. Coloquei uma pedra em cima disso. Ou seja, não vai ter mais discussão nessa história. O Eduardo não vai criticar o Tarcísio. O Tarcísio não estava muito criticando o Eduardo Bolsonaro, não. Mas, enfim, de qualquer forma, vão matar esse assunto e aí vão discutir através do Bolsonaro. Aí eles, internamente, discutem a melhor solução. Excelente, é isso daí mesmo que tem que fazer, né? O ex-presidente também disse que o Trump não está pedindo muita coisa, de fato, só está pedindo a restauração da normalidade democrática no Brasil. E que o Itamaraty é uma piada. Eu diria que sim, o Itamaraty é uma piada no final das contas. Então, essas são as boas notícias. Eduardo continua trabalhando pelo Brasil lá nos Estados Unidos e o desgaste que teve aí, ele com o Tarcísio, coisa e tal, um tweet ou outro mais ácido que teve aí, não tem nada demais. No final das contas, quem vai decidir o candidato de 2026 vai ser o Bolsonaro. Se vai ser o Eduardo Bolsonaro, se vai ser o Tarcísio, vai ser o Bolsonaro que vai decidir. Então, não tem por que os dois brigarem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.